Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Yuri e a gente vai continuar nosso papo aqui sobre carreiras, profissões na tecnologia. No vídeo anterior a gente comentou um pouquinho sobre esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, Primeiro, uma solução que ela tem um front e um back-end, ou seja, uma parte visual e uma parte não visual. E aí a gente entendeu, que um profissional que faz os dois, ou uma solução que abrange os dois, é uma solução full stack. A gente tem essas tecnologias atreladas a um banco de dados, onde você é um repositório das informações. Eu posso ter um aplicativo de celular, um aplicativo mobile aqui que vai se comunicar com o back-end e ter as funcionalidades também, de conversar com o banco de dados, enfim. A gente falou um pouquinho desse desenho. E o profissional de UX, que é esse profissional que vai estar focado aí na parte visual, provavelmente não técnica, desenhando qual é a melhor usabilidade, qual é a melhor experiência e assim por diante, tá? A gente vai aqui entrar em alguns outros assuntos, tá? O primeiro assunto é assim, essa solução, ela é uma solução que ela precisa estar online, Principalmente quando a gente está falando aqui de sites, que podem receber um pico de volume, Imagina, voltando ao nosso exemplo da Amazon, numa Black Friday ela tem um volume de acesso muito maior, Então existe todo um planejamento, existe todo um time e profissionais dedicados para deixar isso aqui online, funcionando e de uma forma saudável. Esses são os profissionais, eu vou puxar aqui o X um pouco para fora e o mobile também. Esses são os profissionais que a gente costuma falar que são os profissionais de infraestrutura, tá? Então, esses são profissionais, vou escrever aqui, são os profissionais de infraestrutura, tá? Esses profissionais, eles são responsáveis por deixar com que essas aplicações fiquem online, funcionem com performance, Se tiver alguma falha também, eles possam rapidamente identificar e tomar alguma ação. Antigamente, quando a gente falava de infraestrutura, a gente estava falando de ir num CPD, conectar, comprar servidores, plugar eles na rede, montar os racks, comprar storage, montar NAS, cuidar da parte de energia, Então, várias coisas físicas que as pessoas precisavam fazer e deixar prontas para os desenvolvedores, colocar essas aplicações rodando. E de alguns anos para cá a coisa mudou um pouco, Os profissionais de infraestrutura começaram a ter perfis um pouco diferentes e cada vez mais focados em infraestrutura para cloud, Então existem os profissionais que desenham essa infraestrutura, mas não de forma não de forma física, Eles vão e configuram serviços provedores de cloud, aí tem como a AWS, Google Cloud, Azure, que são clouds que permitem com que você suba essa aplicação, mas você configure elas de forma virtual, Você não precisa ir lá e comprar servidores, você usa, você paga o quanto você usa, Então, se eu preciso de várias máquinas virtuais, se eu preciso criar um banco de dados ou fazer alguma capacidade técnica, eu configuro e uso, e pago por esse uso. Então, os profissionais de infraestrutura hoje trabalham em geral muito com cloud. E aí, cloud tem várias especificações, tem vários tipos de soluções, tem várias especialidades. Então, cada provedor de cloud tem aí uma jornada de estudo, de certificação, enfim, vários outros tópicos que surgem quando a gente fala do mundo cloud, tá? E aí, só escrevendo aqui, algumas as clouds que eu comentei, que são as principais, pelo menos usadas aqui, vistas no mercado. E também, tem aqui na parte de infraestrutura, tem os engenheiros de DevOps, E esses profissionais são extremamente importantes. Os profissionais que cuidam de DevOps são profissionais responsáveis para viabilizar essa ponte, entre o software, sistema que o desenvolvedor, por exemplo, de front-end, back-end está desenvolvendo, com a aplicação que está rodando no ar, e que a gente chama de ambiente produtivo. Então, esse profissional de DevOps, ele vai criar toda a parte técnica para garantir que o desenvolvedor ele consiga fazer, por exemplo, na máquina dele e tenha testes e tenha uma forma segura para isso ficar no ar, Essas profissões, infraestrutura, cloud e DevOps, elas se misturam, às vezes os papéis
eles se misturam um pouco no dia a dia de trabalho, mas são carreiras aí focadas na infraestrutura, focadas para manter soluções, vamos dizer, em pé, rodando online, né? Existem outras, mas essas são, né, que você vai ver com mais facilidade aí nas vagas de mercado, por exemplo, tá? Aqui, né, nesse desenho de solução aqui, né, que a gente está comentando, ainda falta vários tipos de profissionais e falta uma categoria grande aqui de atuações, que são os profissionais de dados, são as carreiras de dados, né? A gente já falou aqui de uma delas, né, que é o administrador de banco de dados, ou seja, essa pessoa que vai trabalhar e garantir que esse banco de dados esteja correto, funcione da forma correta aqui, né, para essa solução. Mas isso aqui não é o final, né? Isso aqui é só uma parte do assunto dados. Quando a gente está falando, então imagina, né, o exemplo aqui da Amazon, né? A Amazon ela vai ter, né, uma quantidade gigantesca de informações aqui dentro. É claro que, obviamente, a solução da Amazon é muito mais complexa que isso, né? Mas tentando simplificar aqui um exemplo de um e-commerce, no banco de dados eu vou ter aqui lista de produtos, lista de pedidos, lista de clientes, eu vou ter informações, por exemplo, né, das pesquisas que os clientes fizeram. Então você consegue chegar à conclusão de que o Yuri gosta mais de, não sei, de carros e o João gosta mais de motos, não sei, ou gosta mais de fazer compras de mercado pela Amazon. Então, assim, tem várias conclusões que você pode chegar com esses dados, né, e essas conclusões normalmente não são feitas por esse profissional de banco de dados, o DBA. Existem, vou falar aqui de 3 carreiras, existem mais, mas 3 carreiras super importantes aqui no ecossistema e no mundo de dados. A primeira, né, é o engenheiro de dados, né? O que é um engenheiro de dados? Né? Vamos lá, vamos escrever aqui. Engenheiro de dados. O que esse profissional faz? Esse profissional, ele garante, né, e ele trabalha para coletar essas informações, por exemplo, de um banco de dados que a gente pode falar até como fosse um dado bruto, né? Ele coleta os dados que estão aqui e faz processamentos para esses dados estarem, né, disponíveis para futuras análises, ou que esses dados tenham um formato mais próximo de um estudo, ou que ele cruza vários bancos de dados para chegar a alguma informação. Esses engenheiros de dados, eles normalmente costumam trabalhar com plataformas e muitas das vezes com as clouds, né? Então, os engenheiros de dados, eles em geral são profissionais que conhecem cloud, né? Então, cloud aqui, vou botar com vários asteriscos, é um ponto super importante. E aí, né, existe todo um trabalho, né, de transformação de dados, que a gente costuma chamar de ETL, e aí também tem vários outros tipos de transformação, de preparação de dados, e em geral eles vão usar ferramentas como, por exemplo, Glue, ou PySpark, Spark, e aí, enfim, o mundo de dados é um mundo muito grande, né? Mas em geral, esses profissionais vão fazer esse tipo de trabalho, tá? Deixar os dados disponíveis, processamento dos dados, transformação dos dados, tá? Aqui, né, seguindo aqui para uma outra carreira super importante em dados, são os cientistas de dados, né? Então, os cientistas de dados, eles são profissionais que muitas das vezes até nem vêm, né, de uma base, nem vêm de uma formação de tecnologia. Muitas das vezes são matemáticos, são estatísticos, são profissionais que, né, têm uma base matemática, conhecem muito de algoritmos, e eles trabalham, né, usando esses dados, em geral dados já preparados por um engenheiro, já numa camada de dados, né, mais limpa ou, né, mais de acordo com o contexto de negócio. E esses cientistas, eles vão desenvolver, por exemplo, modelos que vão chegar a conclusões. Então, por exemplo, numa empresa de seguros, né, ele faria, por exemplo, modelos de crédito, né, ele pode trabalhar com modelos de riscos, né, e aí vários, né, modelos preditivos, né, e aí várias formas de analisar aquele dado baseado em tecnologia, baseado em estatística, baseado em algoritmos, né. Ciência de dados é um caminho inteiro da tecnologia, né, uma especialização muito grande também. E aqui, enfim, existem várias tecnologias que podem ser usadas, né, como Python, e aí Python tem várias soluções, como TensorFlow, tem Keras, tem Scikit-learn, tem muita coisa aqui, além das bibliotecas padrões, né, Pandas. Aqui tem bastante coisa aqui para o cientista de dados usar, né. Tem o R também, que é uma linguagem de programação
focada aqui para ciência de dados e para parte de dados, e além de plataformas aí tem vários tipos de plataformas aqui, né? Voltando aqui ao engenheiro, acho que uma coisa que eu esqueci de comentar, uma coisa importante é que os engenheiros eles também atuam, né, na construção de soluções de dados, como por exemplo Data Lake, né, Data Mesh, que são soluções que vão deixar esses dados mais, vamos dizer assim, preparados para outras pessoas poderem consumir. Tá? Aqui, Data Lake e Data Mesh são assuntos muito importantes, muito em alta, e profissionais, é um ponto importante, né? Profissionais engenheiros de dados, né? São profissionais muito buscados no mercado. Tanto engenheiros quanto cientistas, né? São profissionais muito bem pagos, muito bem reconhecidos no mercado, né? A gente fala, né, que a gente está, né, agora falando de AI, de GenAI, a gente está num momento muito crítico, né, onde as empresas estão pensando, poxa, como é que eu consigo ser mais produtivo usando AI? E a base, né, de um modelo, de uma AI, a base de tudo isso, né, de, poxa, você, né, conseguir treinar um LLM de forma eficiente, né, tendo dados de qualidade. Né? Então, esses profissionais de dados são extremamente importantes. Tá? E tem um outro profissional também que é bastante importante aqui no mundo de dados, eu vou colocar aqui no lado, que são os analistas de dados. Né? E aqui é um perfil um pouquinho diferente, tá? Esses analistas de dados, eles normalmente vão consumir informações que já foram geradas ou pelos engenheiros ou pelos cientistas, tá? Pode ser direto numa base de dados aqui, direta, né? Como a gente fala, né? Na base de dados transacional, mas é muito possível que eles usem dados já processados por esses dois profissionais aqui, tá? Os analistas de dados, eles vão trabalhar com a área de negócio, né? Então, eles vão fazer conclusões de negócio, eles vão criar relatórios, eles vão criar dashboards, visualizações, gráficos, uma coisa que conversa mais com as áreas de negócio, tá? E aí tem várias tecnologias que eles usam, como por exemplo o Microsoft Power BI, que ele vai conseguir, por exemplo, conectar com esses dados que um engenheiro de dados produziu, né, e colocar isso da melhor visualização que ele entende. Tem soluções como, por exemplo, Tableau, Qlik, que são soluções de visualization, né, que a gente diz, e até mesmo um Excel, ou por exemplo um SQL, que é uma tecnologia, né, que é uma tecnologia de banco de dados, mas enfim, ele vai extrair essas informações de lá, tá? Aqui a gente cobre, né, pelo menos de uma forma muito inicial, aqui as principais carreiras de dados, tá? E aí, poxa, né, a gente está falando aqui, né, de vários tipos de profissionais, mas a gente não comentou como esses profissionais ficam estruturados dentro de um time, né? Como é o dia a dia desse pessoal, como é que eles trabalham em conjunto, tá? E aqui eu vou fazer, vou descer um pouquinho e vou fazer um outro desenho, tá? No dia a dia de um projeto de tecnologia, em geral você vai ter diversos times, né? E esses times vão ser divididos no que a gente chama de squads, tá? Então, é muito comum você ter uma squad que faz, então, por exemplo, fazendo uma analogia aqui a bancos, né? A squad que faz o aplicativo para pessoa física, ou, por exemplo, olhando a parte, né, varejo, a squad que atua na parte de pagamentos, ou a squad que atua na parte de logística. Eu tenho uma squad que atua para soluções de RH, não sei. As squads são divididas aqui por assuntos ou por produtos que estão sendo desenvolvidos, tá? Essa squad é basicamente um time, tá? E aí esse time ele vai ter um profissional que é chamado de Product Owner, tá? Ou PO, né? Em geral, a sigla é PO. E o que o PO faz? Ele é responsável por indicar o caminho da solução que está sendo desenvolvida por esse time. Então esse PO ele vai, né, indicar quais são as funcionalidades, qual é o rumo que essa solução vai tomar. Aqui eu não quero entrar muito no detalhe das metodologias, né? Isso aqui é baseado na metodologia Scrum, nas metodologias ágeis, tá? Mas é importante saber que tem esse profissional que ele vai escrever da forma que a gente chama de histórias, né, indicando qual vai ser o caminho desse produto que está sendo criado, tá? Aqui, né, nesse time também tem os desenvolvedores, né, que são
eu vou falar desenvolvedores, mas são os profissionais que estão atuando diretamente para criar esse produto, né? Esses desenvolvedores, né, a gente pode considerar aí todas as pessoas que eu já falei antes, né? O front-end, o back-end, pode ter um DBA aqui dentro, pode ter um engenheiro de dados aqui dentro, enfim, depende do que está sendo desenvolvido, tá? Um profissional aqui super importante, que a gente ainda não comentou, mas ele é muito importante, que é o profissional de qualidade, né? Que aí a gente costuma chamar de QA. O QA, ele é um profissional que ele vai garantir que o que os desenvolvedores estão criando está de acordo com o que o PO pediu, né? Então, de acordo com essas histórias, com essas especificações que foram criadas. E, né, se ele encontrar algum problema, ele vai, né, ele interage aqui com todas essas pessoas, né, tanto com o PO quanto os desenvolvedores, tá? Aqui que há também, na parte de qualidade, existem pequenas subprofissões na parte de QA, mas em geral eles testam a solução de forma manual ou de forma automatizada, seguindo guias, seguindo, né, metodologias e melhores práticas, tá? Existe um outro profissional que é muito importante, que é um profissional que a gente chama de Scrum Master, tá? O que ele é o Scrum Master, né? E aí, pensando numa squad, né, num time Scrum, o Scrum Master ele é responsável por garantir que esse time funcione de forma correta, né? Então ele vai garantir, o Scrum Master ele vai ser a pessoa que vai facilitar essas conversas, ele vai garantir as cerimônias, as reuniões, né, do Scrum, ele vai garantir que as coisas funcionem de forma correta, né? Muitas das vezes a gente diz que ele é o cara que vai tirar os blocos, né? Então, se os desenvolvedores tiverem alguma dificuldade, o Scrum Master em geral vai ser uma pessoa um ponto de contato, uma pessoa que vai ajudar a interagir. Se os QAs tiverem dificuldade, se os POs tiverem dificuldade, né? Então o Scrum Master ele vai ajudar esse time a estar organizado, tá? Existem, né, vários modelos disso aqui, então existem modelos em que o Scrum Master ele é PO também, enfim, aí, né, esses são modelos, e aí cada empresa, cada metodologia, cada, né, experiência que o time tem, os times se adequam, né, mas em geral esse é o desenho que a gente vai ver no mercado. Isso aqui é bem básico, né? Então toda a parte de agilidade, que a gente chama, né, essa forma de trabalhar, toda a parte de metodologias Scrum, enfim, também é um capítulo à parte. Acho que a gente pode em outros vídeos entrar em mais detalhes, mas isso aqui você consegue facilmente. Se você já não trabalha com isso, se você já não trabalha nessa forma, você vai ver isso aí muito no mercado e muito aí no dia a dia da sua empresa. Muito bem, gente. Acho que aqui era para cobrir um pouquinho mais. Acho que no vídeo inicial faltaram algumas explicações. Eu queria também mostrar aqui como esse desenho das squads, porque é isso que você vê, às vezes nas vagas, você vê, vai trabalhar na squad tal, né? Você vê também esses nomes como Product Owner, Scrum Master, e você fica, poxa, mas não é exatamente como é que isso encaixa na carreira de tecnologia, né? Então, aqui, mais uma vez, né, muito obrigado aqui por vocês assistirem. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou ficar muito feliz em responder vocês. E se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, mande para o seu amigo ou para sua amiga que tem vontade de entrar na carreira de tecnologia, tem curiosidade, né, em saber, poxa, como é que as pessoas trabalham nesse mundo. E é isso. Tchau e até a próxima. Muito obrigado.